fé já se condicionou e se amortizou a isso. Mas Deus precisa que você receba e fature mais. Não para você ostentar e desencadear agora um processo de arrogância e falsa superioridade gospel. Não. Porque se você tiver mais, você vai poder assistir uma multidão de homens e mulheres que estão sem o conhecimento revelado do ensino bíblico, que nunca foram ativados profeticamente para o mercado de trabalho, que possuem dentro deles um botão chamado Parnassá e estão indo na feiticeira, através de liturgias do inferno, tentando acionar esse botão. E tudo aquilo que é do homem pode ser ativado pelo exército angelical do verdadeiro Deus. E tudo aquilo que é do homem e o homem não sabe usar, porque está adormecido dentro dele, pode ser ativado profeticamente pelo chupacabra, pelo ET de Varginha, por os demônios do inferno. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Estou falando muito aqui em ativar o Espírito, despertar o Espírito. Talvez se eu não te der um texto bíblico para isso, você ache que eu tomei cachaça antes de vir para o culto essa noite. Mas juro que faz tempo que eu não tomo. Dá uma olhada em 2 Crônicas, capítulo 36. Se eu não me engano, é o versículo 22. Porém, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor, o Espírito com E minúsculo, de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também está escrito. Qual foi o pregão que ele proclamou? Ele disse assim, atenção, vocês que adoram a Yahvé, o único Deus sobre todos os deuses da terra, se vocês despertarem da sua religiosidade, se vocês despertarem do seu estado de escravidão e cativeiro, se vocês mudarem a mente de vocês, se vocês despertarem desse estado de fé passiva, chegou a hora de reedificar o templo de Salomão. O mesmo Ciro que invadiu, quebrou, roubou, destruiu o templo, agora está dormindo. Ele é um endemoniado. Porque ele se considerava um Deus, ou um filho do Deus, ou um semideus. E ele precisava receber culto a ele mesmo. E esse homem, que na Babilônia ele era cultuado, agora é tocado de uma forma extraordinária por uma infusão de glória, por uma infusão de graça, por uma visitação dos céus. Ele agora tem o seu espírito de rei arrogante despertado. Vai vender pastel na feira sábado de manhã, apóstolo? Não. Despertado para fazer uma grande obra para o Deus que nem dele era, para o Deus dos judeus, para o nosso Deus, para o Deus dos deuses. E se você analisar depois o cântico lá, você vai ver que no final da vida dele ele reconhece que verdadeiramente não existe Deus maior do que Yahvé, que Yahvé é Deus dos deuses. Muito provável que ao longo do processo o Ciro tenha se convertido. Ele reconhece no final da vida dele que Yahvé é Deus acima de todos os deuses. Mas durante muitos anos da vida dele, ele se considerou um semideus ou um Deus a ser adorado na terra. Mas agora Deus pega esse homem e desperta, ativa, liga, incomoda, semeia dentro dele um movimento angelical. O Espírito do Rei Ciro despertou. E ele fez uma grande obra para o nosso Deus. Que obra é essa? Reedificou o templo. Liberou e autorizou os judeus a voltarem em remessas para repovoar Jerusalém. E lentamente, muitas coisas foram acontecendo. Isaías 45, você vai ler em casa, que vai reafirmar, reforçar e estabelecer isso na sua mente. Sabe, irmãos? Eu gosto de Jesus. No livro de Lucas, capítulo 4. Abra lá na sua Bíblia. Lucas, capítulo 4, Jesus lê e proclama profeticamente Isaías 61. E era um sábado na sinagoga, verso 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, repita comigo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pôr em liberdade os cativos, a dar vistas aos cegos e a pôr liberdade aos oprimidos, anunciando ou proclamando o ano aceitável do Senhor. Aonde é que aparece a operação do milagre de cura nessa relação de texto? A curar os cegos.
É a primeira coisa que Jesus veio fazer? Não. É a segunda coisa que Jesus veio fazer? Não. Dar vista aos cegos? Não. Qual é a primeira coisa que a unção que está sobre o ministério messiânico de Jesus veio à terra para fazer? Evangelizar os pobres. Qual é a primeira operação do poder de Deus sobre a vida e a instrumentalidade de Jesus na terra? Evangelizar os pobres. Proclamar, pregar, anunciar boas novas, evangelizar, não é anunciar boas novas, aos pobres, aos quebrados, aos endividados, aos que estão procurando um pé de goiaba para se enforcar. É que nós temos um mito jesuíta de que é espiritual fazer voto de pobreza, celibato, viver enclausurado num mosteiro e não nos relacionar com a realidade do mundo lá fora. De tão espirituais, de tão ungidos e de tão santos, então não nos contaminarmos com os meros mortais do lado de fora da janela do mosteiro. Nós não vivemos isso, mas nós temos essa herança no pensamento teológico pentecostal, no pensamento teológico protestante. E Deus está levantando uma geração de profetas e apóstolos para serem ativados e ungidos nos altares das suas igrejas, mas para voltarem ao mercado de trabalho e não para viverem agora em claustros de falsa ou pseudo-espiritualidade. Toda espiritualidade que não consegue se relacionar com a realidade do mundo lá fora não serve para a igreja da pós-modernidade. A igreja da pós-modernidade, você recebe uma unção e um arrepio na coluna domingo à noite aqui. De segunda, terça, quarta, você transfere, imparte, compartilha, comunica isso para as pessoas que estão ao seu redor no dia a dia, comprando ou vendendo de você, comprando e negociando com você. Porque a igreja primitiva foi a igreja que influenciou e tomou o inconsciente coletivo da cidade de Jerusalém. Por que ela revolucionou a Ásia Antiga? Por que quando o Evangelho chega através da instrumentalidade de Paulo em Éfeso, já havia uma igreja estabelecida em Éfeso por João, com 8, 9 homens, que João foi deportado para Patmos. Agora que chega o ministério de Paulo, e uma igreja já estava estabelecida em Éfeso, chega com ele uma nova unção, uma nova impartição de poder, uma nova transferência de glória. E ali, aquela guerra espiritual entre Diana dos Efésios e Jesus Cristo, aquela guerra de deuses, aquela guerra de altares, é uma guerra de adoração. Sabe o que acontece? Jesus começa a ser adorado com mais violência e mais intensidade do que Diana dos Efésios. E altos níveis de adoração numa cidade fazem com que os portais espirituais dessa cidade sejam tomados e redimidos pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Especificamente em Éfeso, qual foi o portal espiritual que Paulo começou a tomar das mãos de Demétrio para as mãos da igreja? Diga, as chaves e os portais espirituais do comércio da cidade. Do comércio da cidade. Diga, toda cidade tem 7 corredores de energia. Tem 7 corredores. 7 portais espirituais. 7 portais. 7 áreas. E no inconsciente coletivo dessa cidade, o fluxo urbano funciona. Eu não vou me estender nesse ensino porque é uma outra aula, mas eu vou citar para você. Diga comigo: artes, saúde, finanças. No caso de Demétrio, comércio, porque vendiam nichos de Diana que dava muito lucro aos seus artífices. E agora, com a pregação do Evangelho do Reino de Deus, o portal comercial estava sendo redimido pelo poder da obra redentora da cruz do Calvário. O lucro dos fazedores de estátua estava caindo e o dízimo e a oferta da igreja do Senhor Jesus Cristo em Éfeso estava aumentando. Havia agora uma guerra e uma disputa pelo inconsciente coletivo do comércio em Éfeso. E Demétrio era o homem que tinha as chaves comerciais daquela cidade. E depois de finanças, existe um outro portal, diga comigo: político, judiciário, educação. E por fim existe a família ou a religião, o 7º portal. São áreas que fluem o fluxo do inconsciente coletivo de uma cidade. O agrupamento urbano de homens e mulheres funciona em torno daquilo ali. Toda cidade, qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, existe esse fluxo de energia. Existem os corredores de dinheiro, existem os corredores que determinam o fluxo comercial da cidade. Quando você vai alugar uma sala,